Hoje é dia de podcast e a nossa convidada é Thalita Moraes. Ela que é psicóloga e voluntária aqui do ITEAC. Seja bem-vinda, Thalita. Obrigada. Para que a gente possa começar, né, e que as pessoas possam entender melhor quem é Thalita. Quem é Thalita? Bom, é uma pergunta bastante complexa, né? Quando a gente começa a pensar, assim, em quem nós somos, né? E, bom, eu me considero uma menina muito sonhadora, né? Sempre tive esse pensamento de querer conquistar cada vez mais, assim, as coisas e sempre ir em busca dos meus sonhos, né? E eu sempre tive um amor, assim, pela arte, por pintura. Sempre fui uma pessoa muito criativa, né? E por muitas vezes isso fez com que também eu me colocava em condições que eu queria ser muito perfeita, né? Então, quando eu comecei a estudar mais sobre a psicologia, sobre o comportamento humano, eu comecei a me entender mais, né? E vi que alguns detalhes, né, sobre mim, algumas qualidades, não eram só defeitos, né, mas também qualidades. E isso me impulsionou muito na minha vida, né? Justamente por essa minha vontade de conhecer o mundo, de conhecer as coisas, de querer cada vez mais buscar saber mais, né? Então, isso define bem quem eu sou, assim, essa menina sonhadora, né, que sempre tá impulsionada, assim, a descobrir coisas novas. E que bom, né? Sonhar sempre nos leva a outros níveis de conhecimento, a outros lugares. Sim, É bacana a gente sonhar e realizar também, melhor ainda. sim. Thalita, a gente sabe que você é psicóloga, formada em psicologia. O que te levou a esse curso, assim, de por que psicologia? Então, eu sempre fui muito fascinada pelo comportamento humano, pelas emoções, né, entender como a mente humana ela funcionava, por que nós agíamos de determinadas maneiras. Então, isso me levou muito, assim, a querer estudar psicologia, né, que me dava essa abertura para entender mais sobre o comportamento humano. Então, eu ingressei no curso de psicologia e aí esse fascínio veio com mais força, né? Isso potencializou mais esse desejo que eu tinha de conhecer mais sobre a mente humana, toda essa psique, né, que nos abraça. E também poder contribuir de alguma forma, né? De entender as pessoas, de poder contribuir ali com o meu conhecimento. Então, foi algo que, além do pessoal, né, de gostar muito, eu pude ver que eu seria útil na vida das pessoas, trabalhando com a psicologia. E como é Thalita hoje como psicóloga, assim, né? Conseguiu ajudar essas pessoas? Como é que está sendo? Eu vou até voltar para o ITEAC. Como é que está Sim. sendo também essa experiência de Thalita, né, aqui no ITEAC como voluntária com as crianças? Que a gente sabe que é desafiador, né? Sim, e eu me considero essa metamorfose, né, ambulante, todos os dias eu aprendo coisas novas, e aqui o ITEAC, ele despertou mais esse meu lado, né, essa sensibilidade, para as crianças, né, porque como a gente já havia conversado algumas vezes, eu sempre fugi muito de crianças, e a partir do momento que eu conheci o Instituto, né, que eu vi esse projeto tão lindo, que me encantou, que me fez olhar com esses olhos de humanidade mesmo, né, para o ITEAC, e me chamou a atenção todo esse trabalho, né, que é feito aqui, esse projeto. Então, quando eu fui convidada para ser supervisora dos estágios, né, dos estagiários, me deu um pouco assim de medo, porque era algo novo, né, era um campo que eu não tinha domínio algum, tanto crianças quanto autismo, né, a gente sabe que tem um estigma social muito grande ainda em cima do autismo, Sim. então eu sabia muito pouco sobre. E quando eu comecei a me envolver com os estagiários, quando eu comecei a conhecer essas crianças, foi uma experiência muito positiva, né, vencendo, na verdade. Fez com que eu pudesse abrir um pouco mais minha cabeça também, saber ter um pouco mais de paciência, né, até a questão mais do respeito, né, de entender outras linguagens, porque a gente sabe que essas crianças, elas têm uma linguagem única, né, cada uma tem um jeito único, né, de se comunicar, e eu poder compreender mais, estar mais próximo disso, né. Então acaba sendo uma troca, né, incrível que eu venho tendo com os estagiários, com essas crianças. Então o ITEAC ele veio, né, com essa nova perspectiva para mim. E a gente vê muitos elogios, né, inclusive dos professores, né, da universidade, diz que você é muito empenhada, inclusive você está se capacitando, né, assim, cada vez mais a gente vê esse interesse e essas capacitações que você vem feito, para que você possa dar o seu melhor, a gente vê muito isso sobre você. E também o que eu venho percebendo, né, essa troca, como você sempre fala,
de poder doar, mas também receber, né? A gente, dentro daqui do Instituto, a gente vê muito essa parte humanizada, né? E que é importante para a sociedade. Então, assim, em nome de todas as mães, né, eu agradeço por você ter aceito o nosso convite, desse desafio, né? Que você disse, mas eu sempre corro de criança, e hoje está se apaixonando, né? E se capacitando cada vez mais. Então, assim, em nome de todas as mães aqui do Instituto, de todas as famílias, a gente só tem a agradecer, porque a gente está vendo o seu empenho e a sua capacitação, né, de desenvolver esse projeto aqui com a faculdade. Então, muito obrigada, viu? Obrigada. E a gente também sabe, assim, quem conhece um pouquinho sobre Thalita, que Thalita é apaixonada pela medicina. Sim. Né? Então, o que é que levou também a Thalita a entrar nesse mundo da medicina, né? Com esse olhar já da psique, com esse olhar da psicologia, o que é que te levou aí para medicina? Sim, então, quando eu comecei a cursar psicologia, algumas questões ainda bradavam dentro de mim, sabe? E quando eu olhava para a medicina, eu via que meio que se complementava com a psicologia. Então, era basicamente assim, eu via a psicologia como entender o sentimento, né, o sentir de fato, e a medicina como esse sentimento ele se manifestava. Então, quando eu comecei a olhar para essas duas áreas, né, que se complementavam, me deu essa possibilidade, né, de entregar um trabalho, né, mais completo, um trabalho mais humanizado, né. Então, eu poder compreender de fato, né, como acontecia, quais os estímulos eram melhores, por quê, né, o que acontece no nosso corpo para a gente se comportar de determinada maneira, por que eu sinto isso, aquilo. Então, a medicina, ela veio com essa bagagem, né, que eu pude compreender melhor como esses sentimentos, eles se manifestavam. Então, acaba que eu consigo ter um trabalho mais integrado, né, com cada indivíduo. É importante essa sua fala, porque às vezes dentro das sessões terapêuticas a gente traz muito essa importância do biológico. Sim. Né? Que a gente sabe que a nossa emoção tem essa reação biológica. Né? Então, assim, essa fala que você traz, essa integralização é importante, né? Para que as pessoas que estejam em casa, elas também possam compreender. Sim. Porque às vezes as nossas doenças biológicas já vêm do nosso emocional. Hoje, cientificamente, já são comprovadas muitas doenças voltadas a isso. Então, assim, que as pessoas, que os profissionais de hoje, que os médicos, eles possam sempre estar dentro dessa integralização, né? Sim. Que é um olhar. E esse cuidado, ele vem de dentro, né? Isso, e assim, é um olhar importante, né, para a sociedade, para a gente que é cidadão, ter esse olhar de que a gente não é só o físico, não é só o biológico, a gente tem a nossa emoção, a gente tem também a nossa espiritualidade, e a gente, dentro da psicologia, a gente trabalha isso, né? Exato. E é bacana você trazer que dentro da medicina você consegue, né, juntar isso aí. Então, muito importante. E como é que, porque você estava fora, né, foi estudar fora, aí voltou, mas aí como é que tá esses planos ainda na área de medicina? O que é que a gente pode esperar? Então, eu dei uma pausa, né, agora, né, vim esse ano para o Brasil, comecei a reviver algumas coisas aqui no Brasil também, algumas ideias novas, né, porque quando eu fui foi há 3 anos atrás, então o cenário era outro, né, hoje a gente vê que muita coisa atualizou aqui no Brasil, então veio novas possibilidades, novas ideias, né, para o próximo ano. Tanto é que eu comecei com a clínica online com pessoas que moram no exterior, né? E foi graças a essa ida para a Argentina que me fez abrir, expandir esse olhar, né? Entender um pouco mais a dor dessas pessoas que estão também em outros países, né? Pessoas que muitas vezes vão para realizar um sonho, outras pessoas vão em busca de uma aventura. Então, cada pessoa com a sua particularidade, né, me fez abrir mais meus olhos para esse público. Então, foi uma coisa que, justamente por ter ido estudar medicina também, me trouxe, né, isso. Então, por agora, eu dei uma pausa, né, na medicina. Ano que vem ainda não sei o que me aguarda, né, se eu continuo já ano que vem, eu deixo para o próximo, né, 2027. Mas eu percebi que eu consegui aprender muito, né, não só na medicina, porque a medicina por si só eu aprendi muita coisa que não cabe nem eu falar aqui, né, em poucos minutos, mas é a questão de experiência de vida mesmo, né? E esse olhar também que eu consegui ampliar durante esse processo que eu passei morando fora, conhecendo outras culturas, outras pessoas. Eu conheci pessoas que eram do Chile, Colômbia, Rússia. Então acaba que você consegue
ter essa agudeza, né, visual também para outros lugares, né, outras pessoas, e a gente poder compreender de fato, né, como é que funcionam essas relações é muito importante, né, acredito que para a nossa vida. Então eu acredito que foi uma bagagem, uma experiência, na verdade, gigantesca, e que sou muito grata por ter tido a oportunidade, né, de vivenciar isso. E que ter um olhar que o mundo não é só aqui, né? Exato. É muito mais do que aquilo que a gente... E justo eu, né, nascida aqui em Caruaru, interior de Pernambuco, pude ter essa oportunidade, né, então para mim é um privilégio, na verdade, né, privilégio de vida, né, poder vivenciar isso. Sim. E poder falar sobre isso também. E poder, com essa bagagem, com isso que você traz, poder ajudar o outro, né, que eu acho que conhecendo você nessa sua parte humana, para você eu acho que está sendo mais importante. Sim. Voltando, né, essa experiência que você está tendo aqui no ITEAC, como é que está sendo esse projeto? Como é que foi montado os grupos? Como é que está sendo essa evolução? Como é que você vê também essa evolução das crianças? Como é que é teu atendimento aqui também voltado dentro desse projeto? Sim, nós trabalhamos com as coletivas, né? A gente tem um grupo de 12 alunos e nós dividimos os grupos das crianças, né? Mais ou menos umas 15 crianças, né? Por cada sexta-feira. E a gente tem como 3 lacunas principais observar tanto a cognição, o comportamento e o sensorial. Então, as atividades, né, quem nos trazem são os alunos, né, eles que ficam encarregados, né, de ver todo o processo da instrumentação, o porquê que a gente vai aplicar aquele instrumento. Então, a gente consegue trabalhar, né, com essas atividades que a gente tem das coletivas nas sextas-feiras, essas três lacunas. Então, a gente consegue observar de maneira individual, né, como essa criança, ela está recebendo, processando essa informação, como ela reaciona a essa informação, também a questão da interação social, né, que é muito importante para a gente, também a gente observa, analisa, e a questão sensorial também. Então, a gente consegue trabalhar, né, de maneira tanto individual quanto coletiva com essas crianças, e é uma caixinha de surpresa, né, porque a gente tem aquele momento e a gente imagina que na próxima sexta vai ser de uma maneira, e nunca é da mesma maneira. Então, quando a gente chega, que a gente vai, aplica uma nova atividade, a gente muitas vezes até se surpreende, né? Já aconteceu de situações de eu ter uma criança que eu observava, né, que não participava tanto, e quando eu pensava que na outra sexta-feira ia acontecer a mesma coisa, aquela criança, ela me surpreende, ela participa, ela finaliza a atividade, né? Então é exatamente essa palavra, é uma caixinha de surpresa, né? E eu acho que esse é o ponto que você traz da importância da coletiva, né? Assim, do meu ponto de vista. Sim. A gente trabalha no individual e a gente só lança essa criança na coletiva quando, no mínimo, ela já consegue ter aquele comportamento em sala. Sim. Então, assim, às vezes, quando eu mando a criança para a coletiva, né, a gente já tem observado as coisas, e às vezes a maior parte delas tem essa dificuldade pontual de socialização. Sim. Né? Então, assim, talvez essa surpresa está voltada a esse trabalho também individual, sabe? Que eu sempre falo, essas coletivas são muito importantes, né? Porque às vezes tem pais que não quer trazer, e a gente tem que chegar para conversar com aqueles pais e dizer, ó, gente, é importante. A gente não tem como mudar o indivíduo, mas a gente tem como socializá-lo, a gente tem como que ele consiga ali, pelo menos, obedecer às regras sociais, que faz parte da nossa vida. Sim. Né? Então, assim, veja o quanto que é importante esse trabalhar em grupo, né? A gente tirar só do individual para trabalhar em grupo. Eu digo isso porque eu tenho experiência de uma menina que ela acha que ela está na tua coletiva, que ela tem a faixa etária de idade, e ela tinha uma certa dificuldade de comunicação. Essa semana eu voltei a atender ela, que eu passei um tempo sem atendimento por problemas de saúde. Sim. E eu vejo essa desenvoltura dela depois que ela está na coletiva. Né? Hoje eu converso com ela, faço perguntas e ela responde. Antes ela só dizia sim, não, às vezes só olhava, não tinha esse diálogo. Sim. Essa socialização também traz essa comunicação, né? Que é algo também muito importante no desenvolvimento dessas crianças atípicas. Sim. Então, assim, eu sou fã das coletivas. Sim. Né? Então, assim, é muito importante. E dentro desse olhar, né, dentro da tua área, assim, profissional, como profissional, dá um pouco mais de exemplo como é que você vê também isso para essas mães que estão em casa, porque a gente às vezes vê um pouco dessa resistência, sim, sabe? É como eu tinha falado também no início, né, às vezes tem esse estigma social ainda, né, sobre rotular, né, as crianças. Então, quando a gente começa a ter esse momento de interação social, a gente consegue observar
outras coisas também que a gente nem imagina, né? Então a gente às vezes vem aplicando uma atividade, um instrumento, e a gente não imagina que aquela atividade ela vai despertar outras áreas, né? Então a gente vê que quando ele tem esse contato com outra criança, ele também aprende, né? Então ao observar ele aprende, ao fazer a atividade ele aprende, a questão da rotina também dele saber que tem aquele compromisso ali, né? Todas as sextas-feiras. Então é muito importante por isso, porque o comportamento ele é aprendido, né? Então, esse momento que você tira essa criança de um atendimento individual ali, que ele fica só com aquele adulto, né, que é o terapeuta, fazendo aquele momento ali com ele, que é muito importante também, a gente sabe, né, que tem que ter esse reforço. Então, quando tem esse momento em coletiva, a gente consegue avaliar essa criança tanto nesse individual, que ele já vem aprendendo aqui com as terapias, e nesse coletivo, né? Então, a gente consegue... Avanço, né? E o avanço, que é o mais incrível, que era o que eu tinha também antes, como um certo tabu, que quando eu comecei a observar isso, em pouco tempo de coletiva, a gente já consegue observar isso nessas crianças, né? E o quanto eles pegam rápido também. Então, às vezes tem coisa de uma coletiva que a gente falou, tipo, teve até uma atividadezinha que as meninas fazem, falam do respirar, que é a velhinha e a florzinha. Que quando mostra a velhinha, aí você assopra. Quando é a florzinha, você respira. Então, às vezes, quando ele tá no momento ali que ele tá entrando num processo de crise, ele lembra. Então, ele fala, tipo, respira a florzinha, e ele próprio fala, né? Então, você vê o quanto é importante, né? Esse momento que a gente consegue apresentar uma proposta, que a gente consegue fazer uma intervenção com essas crianças, né? Então, isso tem que partir da gente também, né? Como adultos, como pais também, como cuidadores, né? Que isso é um estigma na sociedade. Então, a gente tá para combater isso, né? E com as técnicas certas, as ferramentas certas, a equipe multidisciplinar, né, como tem aqui no ITEAC, a gente consegue ver o avanço. Então, acho que o mais importante é isso, a gente também se dedicar, se empenhar para poder acreditar nessa causa, né, e fazer com que isso aconteça, né, é tanto acreditar e estar. Então, por isso que é importante essas crianças elas estarem aqui nessas coletivas, nos atendimentos individualizados, porque a gente consegue, com as ferramentas certas, justamente ter esse avanço. Eu fico assim... É muito feliz, sabe? Às vezes eu não tenho nem palavras para dizer, porque realmente é de uma felicidade a importância que as faculdades também. Então, esse olhar de ter dentro de instituições, né, esses estágios, porque é um avanço muito grande e é importante não só para a instituição, mas para o estudante também, sabe? Com essa troca. certeza. Eu costumo dizer aqui, Thalita, que às vezes, mas rapaz, a pessoa tem que falar todo dia a mesma coisa, mas eu digo, educar é isso, né? A gente tem que se conscientizar que educar é repetir. Exato. Se eu precisar repetir a vida inteira, então eu vou ter que falar a vida inteira. Então que a gente possa, a gente como responsável, né? Eu digo no sentido de responsável, de pai, mãe, do meio mesmo que a criança vive, que a gente ganha essa consciência de que educar é repetir, gente. A gente tem que repetir quantas vezes se for necessário, né? Então, assim, acho que esse projeto de parceria do ITEAC com as instituições, para mim, e eu tenho certeza que para as famílias está sendo muito importante, né? Acho que esse olhar dessa integralização que o ITEAC fala tanto, é muito importante, né? Então, assim, a causa precisa desse olhar integralizado, né? Entender que não é o melhor ou aquele que não é bom. O bom ou o ruim, ou sei lá, eu não gosto de botar bom e ruim, eu gosto de agradável ou não agradável, eu gosto muito de utilizar esse termo. Então, assim, não é o que seja agradável ou não, é o que tem que ser feito, né? E que a gente, como vivência em sociedade, a gente possa ter esse olhar. Aí a gente só consegue ter esse olhar não sendo só um bom profissional, mas sim ser humano, né? Então, assim, que a gente possa ser mais humano. Eu acho que a humanidade está precisando de seres humanos, de verdade, né? Verdade. De sermos humanos. E eu penso muito isso, a questão do propósito, né? Eu acho que todo mundo nessa terra, ele não veio em vão. Sim. Eu acho que todo mundo que está aqui tem algum propósito, e quando a gente se dispõe a ajudar, a estar perto, a ter esse olhar mais sensível sobre o outro, né? De dar uma mão, de poder, de alguma forma... Eu gosto muito de pensar assim, que eu gosto muito de falar sobre Deus, né? Que Deus, ele me deu o dom, ele me deu alguma ferramenta que eu preciso descobrir durante a minha trajetória qual é essa ferramenta. E aí eu pego essa ferramenta e olho para a humanidade. O que é que eu posso fazer com essa ferramenta que me foi dada? Eu acredito que quando a gente consegue ter esse olhar, essa perspectiva, a gente consegue ter, a gente consegue ficar mais próximo do que seria esse propósito,
sabe? Então, eu acredito que todos nós devemos parar um pouco, se analisar todos os dias e pensar, o que é que eu estou fazendo pelo meu propósito? Será que hoje eu vou acordar, eu vou despertar, eu vou viver a minha vida no efeito manada, como todo mundo, pegar meu celular, olhar a primeira fofoca, primeira coisa ali na rede comentar social. E ficar comentando o dia inteiro. Vou lá, vou trabalhar, vou ganhar o meu dinheiro e pouco me importa os demais, porque eu estou lá com o meu dinheiro, com a minha casa, com o meu teto. Então, a partir do momento que a gente sai dessa bolha, que a gente começa a olhar para as pessoas, né? Que a gente olha para as causas sociais, porque se a gente for olhar, a gente não precisa ir para a África para poder fazer uma intervenção social, a gente pode olhar para a nossa comunidade, Sim. né? Na pode nossa olhar família. Na nossa família, alguma instituição próxima, então a gente pode, né, com esse coletivo, com essas pessoas, com essas mãos, né, a gente pode fazer algo grandioso. Então, às vezes, com esses pequenos detalhes, a gente poder se perceber no mundo, a gente já começa a fazer uma grande diferença, né? E saber que cada um é importante, né? Sim. De uma forma diferente. Acho que às vezes o que falta também é você saber que você é importante. Exatamente. Né? Mas não é importante de grandeza, não é importante de ego, de superego, de poder, mas sim uma importância dessa necessidade do propósito da vivência que a gente tem na nossa vida. Então, que a gente possa se perceber todos os dias, que a gente possa fazer terapia, né? Porque a gente ainda tem esse tabu de que, eu não preciso de terapia. Às vezes, quem diz que não precisa é quem mais precisa. Quem mais precisa. Então, a terapia é a gente poder se curar, a gente poder se conhecer, a gente poder saber das nossas potencialidades, o que é que a gente pode né, mudar, para que a gente, a partir do momento que eu dou o meu melhor, eu recebo também o meu melhor. É um espaço de acolhimento, né? Um espaço de acolhimento onde você vai poder falar sobre o que você sente também e se perceber. Porque às vezes sozinho a gente não consegue, né? Então, quando chega no espaço que a gente consegue sentir essa segurança, esse momento que a gente está ali fazendo algo por nós, né? Que muitas vezes a gente esquece, né? Desse autocuidado. Então, terapia para mim é autocuidado, né? Então, que a gente possa ter esse despertar da vida, né? Desse propósito. E que é para todos. E que é para todos. Né? Que a gente possa quebrar um pouquinho aí esse tabu e que a gente possa, todo mundo tem, né? Às vezes as pessoas chegam na terapia e dizem, não vou ter problema. Vai, do mesmo jeito. É incrível, né? Quando chega assim e fala, não tenho nada para falar. Quando demora uns 5, 10 minutinhos, já começa, porque não sei o quê, daqui a pouco tá lá, ó, falando, que nem percebe. É verdade. E aí, quando não chega armado já também, né? Eu gosto de usar muito essa expressão. Eu não vou falar nada, eu não quero... Daqui a pouco tá lá, tá chorando, tá rindo, né? Tá tendo realmente esse autocuidado de se ver. Então, assim, que a gente possa, aos poucos, trazer para essa sociedade essas quebras, né? Que são tão importantes para o desenvolvimento humano. Acredito isso, que a gente aprende todo dia um pouquinho. E às vezes a gente acha que tá dando. Aí eu costumo dizer que eu sempre recebo. Eu também. Né? Eu sempre recebo. Então, assim, o pouco de conhecimento que eu tenho é que eu possa passar da melhor maneira, né? E poder fazer o meu melhor dentro do meu propósito. Mas eu recebo muito mais em troca. Thalita, eu queria que você pudesse, né, deixar uma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo, essas mães, essas famílias atípicas e típicas também, né? Queria que você pudesse, dentro do teu conhecimento, dessa tua humanização, deixar uma mensagem para elas. Então, né, queria muito que todos, como foi falado aqui, né, se percebessem, né, que hoje façam uma análise, né, sobre a sua vida, né, qual o seu propósito, né, o que você veio fazer aqui no mundo, o que você vem fazendo, né, então que vocês também sejam mais ousados, né, que vocês arrisquem mais, que vocês façam mais por vocês, pelas pessoas que vocês amam, e também saiam um pouco dessa bolha, né, olhem para a sociedade, olhem para as pessoas que estão ao seu redor, e que a gente possa cada vez mais fazer um mundo melhor através das nossas ações, né? Então, se cuidem, né? Procurem estar junto de pessoas que queiram fazer bem, que vocês possam contribuir de alguma maneira juntos em sociedade. E é isso, meu muito obrigada. Nós é quem agradecemos por você ter aceito o convite, não só do nosso podcast trazendo essas informações, mas também de fazer parte, né? Eu costumo dizer dessa família ITEAC, de ter esse amor por essas crianças e essas famílias, e por amor a si próprio, né? E eu quero terminar falando de sonhos, que você disse que era uma menina sonhadora, que se via muito nisso, então que a gente possamos sonhar mais, e que melhor do que sonhar ainda é realizar nossos sonhos, então que a gente possa se permitir, que possamos realizar todos os nossos sonhos. Até a próxima!